Olá, nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre cálculos trabalhistas. Então, por que aprender manualmente esses cálculos se hoje em dia o software contábil faz esses cálculos para nós? Porque nem sempre o cálculo, o software, ele acerta os cálculos. Um software, para ele acertar os cálculos, tem que estar muito bem parametrizado, tem que estar com as tabelas atualizadas, e o profissional que trabalha na área tem que saber conferir cada cálculo. Muitas vezes, até para uma entrevista de emprego, tem muitos profissionais que acabam se acostumando mal, trabalhando só com software contábil, e já sei de casos de profissionais que foram testados, tiveram que fazer manualmente esses cálculos e não sabiam mais fazer porque estavam acostumados a fazer com o software. Também, muitas vezes o empregador, né, o cliente, calcula para mim quanto eu vou pagar líquido se eu contratar determinado funcionário para determinado cargo. Você não vai ter como estar na hora ali cadastrar esse funcionário e para emitir os cálculos, fazer uma simulação. Você pode fazer mais rapidamente manualmente, até para você mostrar que você sabe como fazer o cálculo. Então, nesses pequenos, eu vou mostrar apenas alguns exemplos de cálculos mais comuns a aparecerem na folha. Então, nós vamos começar com o cálculo de horas extras. Então, aqui nós vamos mostrar os cálculos de horas extras, que eles são tanto de 50% ou de 100%. Então, aqui, 50% é quando as horas extras são feitas em dias úteis, e 100% quando em domingos ou feriados, que é pago em dobro. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Esses cálculos eu fiz aqui manualmente para mostrar para vocês. Fiz o exemplo aqui da Laura, R$ 1.500 o salário dela, fez no mês de outubro 220 horas a 50% e 12 horas a 100%. A jornada dela é 220 horas mensais. Como que ficou as horas a 50%? Pega o salário dela e divide pela carga horária. Vai achar o valor da hora extra e multiplicar pelo número de horas que ela fez a 50%, que foram 20. Achei o valor de 136,36 e somo o percentual de 50%. Então, o total de horas extras a 50% dela vão ser 204,54. No caso de 100%, também vou pegar o salário e dividir pela carga horária, achando o mesmo valor da hora, só que vou multiplicar vezes 12 horas que ela fez a 100%. Achei o valor de 81,84 e somo o percentual de 100%, que vai dar 163,68. Então, esses são os valores que ela teria a mais a receber além do salário dela. Tendo as horas extras, pode receber o descanso semanal remunerado em cima dessas horas. E no caso, a maneira que eu costumo calcular é somando valores de horas que ela iria receber, dividir pelos dias úteis vezes os dias não úteis. Essa seria uma fórmula básica para calcular o DSR. Então, somo o valor das horas extras que ela ia receber, que achei 368,22, divido por 26 dias úteis do mês de outubro e multiplico por 5 não úteis do mês de outubro, achando o valor de 70,81. Então, a Laura, ela teria um total de proventos de 1.500 mais os valores de hora extra, mais o valor de DSR, totalizando 1.939,3. Aqui eu aproveito, então, para calcular o INSS da Laura, contribuição previdenciária. Os proventos dela vão ser a base para o cálculo do INSS, 1939,3. Como que funciona o cálculo do INSS desde março agora de 2020? Antes você ia até a tabela e aplicava o percentual. Agora tem que ir até a tabela base e fazer um cálculo progressivo. No caso da Laura, pega a primeira alíquota, que é o máximo é 1.045, e multiplica pelo percentual.
que é 7,5%. Acha 78,37. A segunda base é 2.089,60 na tabela. Como o salário da Laura não chega a 2.089,60, os proventos, no caso, pega o total dos proventos dela, que é os 1.939,3, e diminui dos 1.045, que já foi feito o cálculo para aquele valor. Acha 894,3. Esses 894,3 vão entrar na alíquota dos 9%, que vai dar 80,46. Soma o 78,37 mais o 80,46 e deu 158,83. Então, esse é o valor do INSS da Laura. Claro que ela poderia ter outros descontos, adiantamento de salário, contribuições, pensões, e aí o valor líquido dela vai ser o total dos proventos, menos o INSS, menos outros descontos que ela venha a ter na folha, para achar o valor líquido do salário dela. Aqui a gente entra no adicional de periculosidade, que é o salário base da pessoa, vezes 30% do funcionário, que deu R$480. O adicional de insalubridade, que geralmente ele fica como base o salário mínimo da região onde está inserido. No caso aqui eu estou usando como base o mínimo nacional, mas alguns estados têm seu piso próprio, aí geralmente as convenções coletivas são baseadas nesse piso, como base para a insalubridade. Aqui eu fiz um exemplo de grau médio. Peguei o salário mínimo, vezes 20%, achei R$209 de adicional de insalubridade. Poderia ser 10% grau baixo ou 40% grau alto. Não pode ter cumulatividade dos dois adicionais. No caso de, porventura, o funcionário vir a ter direito aos dois adicionais, ele vai ter que escolher qual adicional que ele vai querer ficar recebendo. Então, particularmente, nesse caso aqui, seria a periculosidade o mais vantajoso, mas se caso a insalubridade fosse um grau alto, de 40%, vale mais a pena a insalubridade. Isso aqui tudo somaria com o salário e iria totalizar os proventos do funcionário. Aqui um exemplo de adicional noturno, um salário de 1.700, trabalhador urbano. Urbano, a alíquota é 20%, se fosse rural, seria 25%. Aqui, então, 1.700 vezes 20%, achei R$340 adicional noturno, que poderia também ser calculado o DSR sobre esse adicional. Aqui um trabalhador que fez horas noturnas no mês, então, no caso, um salário aqui de 1.550, carga horária de 220. Fez 80 horas noturnas. Pega o salário, divide pela carga horária para achar o valor da hora, que deu 7,4, e multiplica pelos 20%, que é o valor do adicional noturno. Achei 1,41. Vezes 80 horas que foram feitas noturnas, receberia de adicional noturno 112,72. E aqui, por último, eu trago o cálculo do imposto de renda retido na fonte, que é um pouquinho mais complexo. Um salário de R$5.000, como exemplo, tem 2 dependentes. Primeira coisa que precisa para a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte é o INSS, que agora é o cálculo progressivo. Então, quando se calcula o imposto de renda retido na fonte? Quando o empregado recebe um valor relativamente mais alto, a partir de 1939, e vai ver se a base de cálculo vai entrar nessa tabela. O imposto de renda retido na fonte nada mais é que um aditamento do imposto de renda ao governo, e depois, quando for declarado o imposto de renda, lá em abril, vai se verificar se vai ter restituição desse imposto de renda ou o imposto de renda vai ser abatido no cálculo total a pagar. Então, isso acontece não só para quem já ganha um salário relativamente alto, como quando a gente acumula valores, no caso de férias no mês, acontece ter retenção do imposto de renda. No caso aqui, primeiramente a gente faz o cálculo do INSS. Pega, então, os 1.045, que é a primeira base, lá da tabela do INSS, que vai dar o 78,38,
Depois pega a segunda base, que é os 2.089,60, diminui o que já foi calculado. Achei 1.044,60, que deu vezes 9%, que é a alíquota relativa a essa base. 94,1 é o valor. A próxima base é 334,40, diminuindo os 2.089,60, vou achar 1.044,80. Vou entrar com a alíquota de 12%. A próxima base seria já acima de 6 mil. Como aqui a base, o salário é de 5 mil, não teve outros proventos, pego os 5 mil, diminuo os 334,40 que já foram calculados, achei 1.865,60. Aplico os 14%, que é a outra alíquota, achei 261,18. Vou somar todos esses valores encontrados, sendo que o total do desconto do INSS desse funcionário seria 558,94. Aí que eu vou poder calcular a base de cálculo para o imposto de renda derretido na fonte. Pego os 5 mil do salário, total dos proventos, menos os 558,94 do INSS e menos 189,59 de cada dependente. Ah, mas onde eu encontro esses valores? Todos esses valores, tanto do INSS, que eu calculei no cálculo progressivo, quanto o imposto de renda retido da fonte, se baseiam nas tabelas bases para esses impostos que estão na internet ou nas apostilas. Então, esse valor eu tiro das tabelas, esses valores bases do INSS eu tiro da tabela, bem como as alíquotas. Primeira coisa, então, foi calcular o INSS, depois a segunda, calcular a base, que deu o valor de R$ 4.061,88. E eu aplico a alíquota correspondente da tabela do imposto de renda retido na fonte, que nesse caso aqui, multiplico por 22,5%. Achei um valor de 913,92. Diminuindo o valor que tem ao lado da tabela de 636,13, o meu valor a ser retido na fonte do funcionário seria 277,79. Vou mostrar aqui para vocês da onde que foi tirado esses valores, então, das tabelas úteis que eu tenho salvo aqui. Então, esses aqui seriam alguns cálculos básicos do trabalhistas, que aparece muito na folha de pagamento e que a gente tem que saber calcular. Aqui são as tabelas úteis, que elas têm que estar atualizadas no software contábil, tanto quanto a gente deve ter sempre em mãos para poder consultar para devidos cálculos. Então, essa é a tabela vigente de 2020, todo ano ela é atualizada. São daqui que eu tiro as bases. 1.045, a primeira base é 7,5%, 2.089,60, a segunda base 9%, depois vem 334,40, que é 12%, e depois a última alíquota de 14 vai até 601,6, que é o teto máximo. Esse é para o imposto de renda. Nós ainda temos o salário família, que é uma remuneração até 1.425,56. Nesse ano de 2020 ganha 48,62 por filho, ganhando até esse valor de remuneração, de total dos proventos. E aqui está a tabela do imposto de renda retido na fonte, que é que eu calculei por último. Então, aqui estão todas as bases, no caso, aquele cálculo que eu fiz se enquadrou aqui, ó, até 4.664,68. Multiplico por 22,5%, acho o valor e diminuo essa parcela que diz parcela deduzir do IR. Diminui esse valor. Essa aqui, ao contrário do INSS, ela não é progressiva. E ela está vigente desde 2015. Aqui está o valor da dedução por dependente, que é 189,59. Foram daqui que eu tirei os valores. Então, é isso aí. Espero ter auxiliado na aprendizagem. Até o próximo vídeo.